Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Iniciamos mais uma escola dominical. Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué. Josué, capítulo 3, verso 5. Josué, capítulo 3, verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A Bíblia nos diz de maneira expressa, de maneira direta, que a vontade do Senhor, que a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Sede santos, porque eu sou santo, nos diz a palavra do Senhor, nos diz o nosso Deus. E o texto, a Bíblia nos mostra que a santidade não é apenas a vontade de Deus, a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. A santidade também é fonte de bênção, como acabamos de ler aqui em Josué capítulo 3, verso 5. Deus utiliza a nossa vida para nos abençoar. Deus utiliza a nossa santificação. E quando nós falamos a respeito de santificação, nós estamos falando de uma força conjunta. A salvação ela é um ato exclusivo de Deus, mas a santificação ela é um processo onde nós contribuímos. É um processo que une forças, a graça de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo do Senhor e também o nosso esforço. Devemos buscar a santidade. Santidade, quando nós somos santos, nós nos parecemos com Deus. Quando nós somos santos, nós abrimos as portas para que as bênçãos de Deus nos alcancem. Vamos orar. Bondoso Pai, louvado seja o teu santo e glorioso nome, porque o Senhor nos ama e quer que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor. Obrigado a Deus pela tua imensa graça derramada sobre nós. Nós te adoramos porque nesta manhã nós temos o privilégio de abrir os nossos olhos, de levantar e especialmente, ó Deus, de elevar os nossos corações e as nossas vozes a Ti para render toda a honra, toda a glória ao Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, por esse grande privilégio. O Senhor poderia ter escolhido qualquer pessoa no universo para, através de seus lábios, glorificar o Teu nome, e o Senhor escolheu a cada um de nós. Bendito seja o Teu nome, nós te adoramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos cantar o hino de número 11 do Inário Novo Cântico. Hino de número 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triunfante,
Santo, Santo, Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Vamos passar para o estudo da nossa lição. E a lição de hoje fala sobre a sedução das paixões. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, capítulo 5. Provérbios, capítulo 5, faremos a leitura de todo o texto. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte e os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos às cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. E não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de tuas águas? Seja para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá
pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Pai, adoramos o Teu nome, porque o Senhor nos dá a instrução da Tua palavra para o nosso bem. Nesta manhã, ó Deus, nós rogamos que o Teu Santo Espírito venha nos edificar. Fale conosco, nós te suplicamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. É fato, irmãos, que ao nosso redor nós vivemos num mundo moralmente depravado. E isso é inegável. E especialmente olhando para as mídias, nós vemos, e as mídias têm formado a sociedade, as mídias têm influenciado a sociedade, e nós vemos que especialmente na área da sexualidade, também na área da sexualidade, a nossa sociedade está totalmente depravada. E não é surpresa quando os cientistas dizem que essa questão, o vício em sexualidade, ele não é em nada diferente do vício nas drogas. Por isso que o texto sagrado nos diz que a sexualidade, ela é inimiga da sabedoria. Por quê? Porque ela corrompe a mente, ela corrompe o coração. A sexualidade entendida de maneira errada ou praticada de maneira errada, ela bestializa o ser humano. Ela nos desumaniza. É fato que por onde andamos, isso não é de agora. Onde quer que nós vamos, a sexualidade ela é incentivada. Há alguns anos atrás, há décadas atrás, já tinha programas de TV, programas populares, programas ditos para a família, onde a sexualização era algo patente, era algo normal, era algo natural, infelizmente. Lembramos aí do programa do Chacrinha, lembramos aí do programa, enfim, programas da década de 80, 90, até mesmo programas do início dos anos 2000, era normal. Infelizmente, era algo normal. Programas para a família. E não apenas programas para as famílias, programas para crianças. Quem não lembra aí do show da Xuxa, da Mara, enfim, aquelas mulheres usavam roupas minúsculas apresentando programas para crianças. Ou seja, a sexualização sendo feita, ou as nossas crianças sendo sexualizadas desde cedo. Então, as mídias têm um papel grande nessa questão da sexualização da nossa sociedade. E algo que nós detectamos, infelizmente, é que essa questão da perversão sexual não é apenas algo que tem crescido no mundo, é algo que tem crescido na igreja. A igreja tem sido afetada por essa depravação sexual. Há alguns anos atrás, houve um grande escândalo. Havia um site de adultérios. A pessoa se cadastrava e só podia se cadastrar quem era casado. As pessoas se cadastravam e homens e mulheres se cadastravam para relacionamentos extraconjugais. Um grupo de hackers quebrou o sigilo do site e divulgou os nomes das pessoas que ali estavam inscritas para relacionamentos extraconjugais. Havia políticos,
artistas, pessoas, entre aspas, comuns, pastores famosos. Pastores conhecidos mundialmente estavam cadastrados no site de adultério. Perceba, não apenas o mundo, mas a igreja tem sido profundamente afetada por essas questões. E isso tem trazido não apenas problemas morais para dentro da igreja, mas isso tem trazido prejuízos para as famílias da igreja. O número de divórcios aumentando cada vez mais. E a revista nos diz, a revista nos traz uma estatística de que nos Estados Unidos o número de divórcios dentro da igreja é maior do que o número de divórcios fora da igreja. O número de divórcios entre cristãos, entre declaradamente cristãos, é maior do que pessoas que se declaram ateias. A igreja tem sido profundamente impactada por essas questões morais. A igreja tem sido profundamente afetada por essas questões sexuais. E a lição de hoje é uma chamada à vigilância para nós, povo de Deus. É uma chamada à vigilância para nós como igreja, como povo do Senhor. Nós devemos reforçar as nossas defesas. E como reforçamos nossas defesas? Nos fortalecendo na palavra do Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quando o Senhor entregou a Josué a incumbência de estar à frente do seu povo, ele disse que Josué, para ter sucesso, para vencer todas as adversidades, ele deveria meditar na palavra do Senhor dia e noite. O nosso desafio é um desafio grandioso. Talvez não tenhamos que conduzir milhares ou milhões de pessoas, mas temos uma tarefa especialmente ou tão difícil quanto, que é conduzir o nosso próprio coração. Conduzir o próprio coração, administrar o próprio coração é mais difícil do que administrar uma nação, um povo. Vemos que Josué, ele foi bem sucedido em levar o povo até a terra prometida, mas em determinado momento seu coração se exaltou e ele não consultou a Deus quando devia, antes de fazer uma aliança, e isso trouxe consequências para a sua vida e também para a nação. Tantos outros homens que administraram magistralmente a nação, mas falharam em administrar o seu próprio coração. Não estou dizendo que devemos administrar nosso coração segundo a nossa própria mente, de forma alguma. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Devemos entender isso, que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. A lição fala a respeito de tentações de ordem sexual. O texto, ou a palavra aqui traduzida por mulher adúltera, ela traz uma ideia de mulher proibida, nos traz a ideia de algo proibido. O autor aqui, meus irmãos, ele não está falando apenas de uma questão de adultério, mas ele está falando a respeito de vários pecados sexuais. A mulher adúltera aqui é uma figura de linguagem que representa todos os pecados sexuais, como a fornicação, a pornografia, o adultério, sexo com animais. E hoje, na nossa sociedade, acreditem a pessoas que fazem sexo com cadáver. A perversão sexual se agigantou de tal maneira que há pessoas que se satisfazem
em fazer sexo com cadáveres. Então, a lição de hoje nos adverte a respeito disso. A perversão sexual, ela é algo presente, não apenas na sociedade, no mundo. Nós devemos entender que o nosso próprio coração é enganoso. O texto foi escrito ou dentro de um contexto de aliança com Deus. Portanto, foi escrito para o povo de Deus, para que nós vigiemos, para que nós percebamos que o nosso próprio coração é corrupto, para que nós vigiemos, para que nós entendamos que estamos lutando contra o nosso próprio coração, estamos lutando contra os nossos próprios desejos. O autor, ele está falando aqui, ele está advertindo aqui não apenas pessoas casadas, mas pessoas solteiras. Ele está advertindo a cada um de nós, e não está falando apenas de adultério, mas de todas as perversões sexuais que nos assolam. Nós estamos numa sociedade onde a ciência, a biologia é colocada de lado, e hoje se fala em opção sexual. A pessoa pode, segundo eles, existe o sexo biológico e o sexo o que a pessoa se identifica. Mas isso não é o que a palavra de Deus nos diz. As pessoas distorcem não apenas a palavra de Deus, mas distorcem até mesmo o conhecimento científico para justificar a sua pecaminosidade. Perceba, o mundo, ele quer justificar, ao invés de se amoldar a palavra de Deus, ao invés de se moldar a ciência, ouvir a ciência, o que eles fazem? Eles moldam a palavra de Deus segundo o seu próprio coração. Eles deturpam a ciência para justificar os seus pecados. E é isso que a palavra de Deus nos diz. As perversões sexuais são pecado. O namoro nos nossos dias virou brincadeira, virou diversão. Me lembro, há muito tempo atrás, eu estava assistindo um programa de TV, há 15, 20 anos atrás, eu estava assistindo um programa de TV e os convidados estavam discutindo a respeito do divórcio. Por que é que os casamentos têm dado errado, ou por que é que tantos casamentos fracassam? E os convidados eram artistas, e eles estavam ali discutindo, elaborando suas teorias a respeito da razão pela qual os casamentos têm fracassado, ou cada vez mais tem aumentado o número de divórcios. E me lembro da palavra de um ator bem idoso, provavelmente hoje, pela idade que ele tinha na época e pelo tempo, acredito que nem esteja vivo mais. Aquele senhorzinho, ele disse: na minha época, quando eu era jovem, o namoro era um rapaz e uma moça sentados de frente para o outro, e nós passávamos todo o tempo olhando um para o outro, conhecendo um ao outro. Hoje as pessoas, antes de saber o nome, e ele disse isso há cerca de 20 anos atrás, e ele disse: hoje, antes de saber o nome do companheiro, antes de saber o nome da namorada, eles já estão na cama. A desvirtualização do namoro. O namoro é a base. O namoro é onde o homem e a mulher se conhecem.
A desvirtualização do namoro está afetando o casamento. As pessoas hoje, os jovens hoje, têm intimidade antes do casamento. E certa vez eu vi um pastor sendo entrevistado num programa de TV, e ele perguntado a respeito do namoro, a respeito das questões sexuais, do sexo antes do casamento, e talvez por estar numa grande emissora, e aquele pastor, ele disse, não é pecado, mas a gente recomenda que seja feito dessa forma. Não, é pecado sim. Embora seja comum nos nossos dias, embora grande parte dos jovens dentro e fora da igreja pratiquem, é pecado sim. Não é porque é, entre aspas, normal, não é porque a maior parte das pessoas pratica que isso é algo aceitável. O namoro deve ser algo santo. E aliás, na cultura onde a Bíblia foi escrita, sequer temos base para o namoro. Não estou dizendo que o namoro seja pecado, mas algo mais próximo de namoro que nós encontramos na Bíblia é Jacó dando um beijo em Raquel antes do casamento. É algo mais próximo. Não estou afirmando que namoro em si seja pecado. É algo cultural, da nossa cultura? Sim, é algo da nossa cultura. Mas ele pode ser santo. E, aliás, ele deve ser santo. O namoro deve ser santo. Nos nossos dias, criticar as perversões sexuais está se tornando crime. Hoje, falar a respeito da homoafetividade, falar a respeito das perversões sexuais e até mesmo a pedofilia está caminhando para esse fim. Daqui a alguns dias, se Deus não tiver misericórdia de nós, criticar a pedofilia vai ser exatamente como criticar o homossexualismo nos nossos dias. Estamos vivendo uma cultura de cancelamento, ou seja, quem não concorda com esse tipo de perversão, ele é atacado virtualmente e ele é, entre aspas, cancelado, ele é perseguido de todas as formas. A igreja não pode ter medo. A igreja, ela não é fiel à sociedade, ela não deve ser fiel à sociedade. Quando os valores da sociedade se contrastam com os valores da palavra de Deus, nós ficamos com os valores da palavra de Deus. Nós não fomos chamados, nós não fomos remidos pela sociedade. Fomos chamados e remidos na sociedade pela graça de Deus. Portanto, nosso compromisso não é com a sociedade. Nosso compromisso não é negociar princípios e valores para ter uma igreja cheia de pessoas. Nosso compromisso é com a palavra de Deus. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. Ela não pode negociar os seus princípios. Quando a igreja negocia os seus princípios, os valores da sociedade, eles ruem. Talvez se a igreja não estivesse negociando os seus princípios e valores, nós teríamos uma sociedade com princípios morais mais elevados. A igreja tem negociado princípios e valores morais. Até mesmo nos nossos dias, a nudez, ela se tornou algo natural. A nudez está em todas as partes.
deixou de ser vergonha, e aliás, a Bíblia, quando fala de nudez, em alguns contextos, ela diz a respeito de descobrir as vergonhas. A nudez hoje deixou de ser vergonha. Nós não assustamos mais com o número de divórcios na igreja. Eu me converti no final de 98 e lembro que quando, morando numa cidade do interior, quando se falava de divórcio dentro da igreja, se falava com pesar. Quando se falava de divórcio na igreja, era algo raro, a igreja chorava. Agora é algo normal. Agora os números dentro da igreja são iguais ou superiores aos que acontecem no mundo. Provérbios capítulo 5, ele nos adverte para o perigo da doçura dos pecados sexuais. Às vezes, quando nós falamos de pecado, nós falamos que o pecado é ruim, que o pecado é danoso, de fato é. Mas não devemos nos esquecer que o pecado, ele traz satisfação. O pecado, ele traz alegria. Satisfação momentânea, alegria momentânea, sim, mas traz. Se o pecado não trouxesse, ou se os pecados sexuais não trouxessem um prazer, mesmo que imediato, momentâneo, nós não seríamos advertidos, nosso coração não seria tentado. Perceba que o autor de Provérbios aqui, ele fala a respeito dos perigos dos doces lábios da mulher adúltera. O nosso coração é inclinado para o pecado. O nosso coração, e a grande maioria de nós, tem essa fraqueza na área sexual. E vamos abordar mais para frente a questão de que nós fomos criados como seres sexuais. O sexo, ele foi criado como uma bênção, foi feito como uma bênção para nós. Mas a grande questão é, o pecado, ele desvirtuou, o pecado desvirtuou a sexualidade nas nossas vidas. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João capítulo 2, versos 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. E o nosso coração é inclinado a amar o mundo, nosso coração é inclinado a amar o pecado. Quando Paulo fala ali a respeito das obras da carne, ele fala também dos pecados sexuais. Nós somos atraídos pela beleza física. A beleza, ela nos atrai. Quando Eva, por exemplo, olhou para o fruto, o texto nos diz, é agradável aos olhos. O fruto é agradável aos olhos. Nós somos atraídos pelos nossos olhos. Essa mulher aqui de Provérbios, ela tem algumas táticas. Ela usa roupas sensuais e é astuta de coração. Usa termos religiosos. Ela usa do luxo, do glamour. Ela promete prazer imediato. Se utiliza da furtividade quando ninguém está vendo. Nós não podemos, irmãos, ignorar que mesmo sendo cristãos, mesmo se pertencendo ao povo de Deus, nós não estamos livres dos pecados sexuais. Como dissemos antes no início,
pastores e pastores conhecidos no mundo inteiro cadastrados em sites de adultério. Paulo, quando ele escreve, salvo engano, aos Gálatas, ele diz que a simples religiosidade, ela não tem poder sobre a sensualidade. Nós não vamos vencer os pecados sexuais somente tendo o nosso nome escrito no rol de membros da igreja. Nós não vamos vencer os pecados sexuais apenas participando das atividades da igreja. Não, nós vamos vencer os nossos corações. Nós vamos vencer o pecado que tenazmente nos assedia quando nós nos achegamos a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Nós devemos levar todo o pensamento cativo à presença de Cristo a todo momento. É um desafio de cada dia, é um desafio de cada momento, é uma luta sem tréguas até a segunda vinda de Cristo. Ela usa palavras religiosas, ou seja, a igreja não é um muro contra o pecado. A graça de Deus, sim. Deus, sim. Algo também que o texto nos diz, que os pecados sexuais, eles afetam todas as pessoas de todas as idades. Ontem eu ouvi uma palestra, esqueci o nome do pastor agora, a Federação de Homens do Presbitério das Araucárias promoveu uma palestra com um pastor lá de Canoas, e ele disse que uma senhora de 85 anos tinha sumido da igreja. E alguém disse: olha, pastor, essa mulher agora está amasiada, está morando com um senhor. Uma senhora de 85 anos. Enquanto estivermos vivos, enquanto Jesus não voltar, estaremos lutando contra o pecado sexual. Quer tenhamos 10, 20, 50, 80, 100 anos, estaremos lutando contra os pecados sexuais. Não lembro agora, mas no início do milênio, um cristão lutando contra os seus pecados sexuais, ele cortou fora o seu membro sexual. Ele tinha uma luta grande contra os seus desejos do próprio coração. Ele chegou a lançar-se sobre uma moita de espinhos, ele chegou a cortar o seu membro sexual, e ele percebeu que nem isso o ajudou na sua luta. Ele continuou tendo seus desejos. Por quê? O desejo está aqui no nosso coração. O desejo, o pecado, ele está em nosso coração. A Bíblia nos diz que grandes homens tiveram problemas nessa área. Por exemplo, Abraão foi o chamado pai da fé. Mas quando a sua esposa chegou para ele e diz: olha, Abraão, está aqui a minha serva Agar, e você vai se deitar com ela, e você vai ter um filho com ela. Abraão não rejeitou. Davi adulterou com Batseba. Salomão, um homem sábio, o homem mais sábio que já existiu, se bestializou por causa da sexualidade.
E todos esses homens tiveram a sua fé profundamente afetada, porque cederam ao pecado. Esses grandes homens de Deus tiveram problemas, tiveram dificuldade nessa área, e isso é uma grande advertência para nós. Se esses homens que foram chamados de pais da fé, ou de heróis da fé, estes homens tiveram problema, homens muito próximos de Deus, se estes homens sofreram, se estes homens tiveram grandes dificuldades, imagine nós. É uma advertência para que nós redobremos a vigilância. Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1, que Deus entregou esses homens pervertidos aos desejos do seu próprio coração. Isso é a pior coisa que Deus pode fazer com a humanidade. Entregar aos desejos do seu próprio coração. Cada vez mais temos visto na igreja a questão de divórcio e novo casamento. É algo delicado que nós não podemos banalizar, mas também devemos tratar biblicamente, mas devemos tratar com respeito. Porque são vidas. Temos envolvidos aí pessoas, às vezes crianças. Devemos tratar com muito cuidado. É um terreno arenoso. Porque Deus, em momento algum, Deus aprova o divórcio. O que o Senhor Jesus nos diz é que Deus, Ele permitiu, o divórcio é uma permissão, e não a vontade perfeita de Deus. Deus, Ele permitiu o divórcio por causa da dureza do nosso coração. O próprio Senhor Jesus nos disse isso. Mas hoje, assim como também na época de Jesus, as pessoas procuravam motivos, procuravam justificar o divórcio. Na época de Jesus, as pessoas banalizavam o divórcio. Hoje, nos nossos dias, não está diferente. Nós procuramos justificar. O que a Bíblia nos diz é que o divórcio ele é concedido em alguns casos, como por exemplo abandono e também em caso de adultério. É claro que como igreja nós não aprovamos em momento algum a violência doméstica. Por exemplo, se o marido vive batendo na mulher e nós não aprovamos de maneira alguma. Se uma mulher que vive em situação de violência doméstica, é claro que nós, como igreja, não aprovamos isso de forma alguma. Mas se ela quiser se separar, eu acredito que seja um motivo aceitável. Não é que exista um motivo justo, é um motivo aceitável. Porque este homem não assume as suas responsabilidades de amar, de cuidar e proteger a sua esposa. E a violência doméstica, penso eu, está inserida no contexto de abandono. Está inserida ele não deixou a casa, mas abandonou o amor, o cuidado, o respeito para com a sua família. Não podemos banalizar o divórcio. Temos agora algumas orientações bíblicas para os homens e mulheres. Hebreus capítulo 13, verso 4 nos diz:
Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem máculas, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Provérbios 5,18. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Sexo é uma necessidade humana? Sim. Mas devemos entender que Deus, Ele nos deu a sexualidade para o nosso bem, não para o nosso mal. E a lição nos diz, o sexo é uma criação de Deus. Há algumas pessoas que dizem que o pecado de Adão, o primeiro pecado, foi um pecado de ordem sexual. Não. Deus criou Adão para Eva e Deus criou Eva para Adão. Mesmo antes do pecado, Deus disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Portanto, o sexo é bênção de Deus, o sexo é algo criado por Deus. Mas o pecado, ele deturpa toda a criação de Deus. Ele deturpa o propósito principal de toda a criação de Deus. É por isso que nós vemos a natureza se revoltando, a natureza contaminada pelo pecado. É por isso que nós vemos tanta violência. É por isso que o mundo parece estar de cabeça para baixo. Porque o pecado está desvirtuando a finalidade da criação. Hoje, nós que deveríamos utilizar tudo, até mesmo a nossa sexualidade para a glória de Deus, estamos utilizando a sexualidade única e exclusivamente para atender os desejos pecaminosos do nosso coração. Sexo é algo bom, sexo é algo proveitoso, quando feito nos princípios da palavra de Deus. Não é Satanás, mas Deus, o autor, o criador do sexo. O problema não está no sexo, mas numa sexualidade desvirtuada. Deus criou o sexo para ser praticado na intimidade do lar, na intimidade entre marido e mulher. A lição também nos fala a respeito da pureza. A pureza do sexo é essencial. Deus nos chamou à santificação. Deus quer que nós sejamos, a vontade expressa de Deus é que nós sejamos santos assim como Ele é santo. O jovem aqui no texto de Provérbios capítulo 5, ele deve se afastar da mulher adúltera. Jesus, ele nos adverte, irmãos, para o problema dos olhos. Quando nós olhamos, nós costumamos desejar. Você certamente já foi ao supermercado, e o que é que nós temos perto dos caixas? Gôndolas com guloseimas. E como essas guloseimas são expostas? Embaixo, perto dos olhos das crianças, para que as crianças vejam, e geralmente os pais não sabem dizer não para os seus filhos e levam. E é exatamente isso que o diabo faz conosco. Ele não nos obriga a pecar, mas ele é um facilitador. Ele coloca o pecado à nossa porta. Ele coloca o pecado diante dos nossos olhos. É por isso que nós devemos vigiar. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O próprio Senhor Jesus nos advertiu a respeito disso.
Portanto, eu e você fomos chamados à santidade. Deus nos chamou para a santidade. Sexo é algo bom, sexo é algo proveitoso, quando feito nos parâmetros da palavra de Deus. E a lição também nos fala a respeito da fidelidade. A fidelidade é o padrão. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E algumas pessoas às vezes ficam confusas quando olham para o Antigo Testamento e veem Davi, que teve várias mulheres. Vemos Jacó, que teve 2 esposas. Nós vemos Salomão, que teve 300 esposas e 700 concubinas. E muitas pessoas olham para isso e ficam perplexos e dizem: por que naquela época podia e hoje não pode? Na verdade, não podia naquela época. Na verdade, naquela época já não podia. O princípio de Deus sempre foi um homem, uma mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua esposa. O padrão de Deus sempre foi um homem, uma mulher. Mas agora você pode se perguntar, por que então esses homens, e foram homens de Deus, reconhecidamente homens de Deus, tiveram várias esposas? Infelizmente, era algo cultural. Deus aprovava? Não. Deus respeitava. Deus respeitava a cultura, mas ele não aprovava. Por que Davi teve tantos problemas? Ou quais os grandes problemas de Davi? Questões familiares. Salomão se afastou de Deus e vários problemas administrativos, todos os problemas que Salomão teve foram advindos dos problemas familiares. Perceba, onde existe mais de um marido ou mais de uma esposa, há problemas. Essa semana, aqui na igreja, nós temos o estudo bíblico, nós estamos estudando a respeito das mulheres da Bíblia, e vimos sobre Raquel e Lia, 2 irmãs, esposa de um homem. E elas viviam brigando. 2 irmãs que cresceram juntas viviam brigando. Não é o ideal de Deus que um homem tenha mais de uma mulher. Não é o ideal de Deus que uma mulher tenha mais de um marido. Ainda que Deus respeitasse, não era o seu ideal. E todos esses homens do passado colheram a consequência disso, colheram a consequência do seu erro. A lição também nos fala aí a respeito das advertências quanto à consequência da impureza. E Provérbios nos adverte quanto ao trágico resultado da impureza. As palavras da mulher adúltera, elas são doces, elas são agradáveis, mas o resultado promovido por ela, o resultado promovido pela entrega a ela, é um resultado trágico. O texto fala que o caminho, o resultado é o inferno. Na minha experiência de vida, eu nunca vi um homem, minha experiência de vida, eu nunca vi um homem que tenha abandonado o seu lar, que tenha abandonado a sua esposa, que tenha terminado bem. E aliás, minha experiência, digo isso, o que eu percebi na minha vivência até hoje. Todo homem que abandona o lar, no fim de sua vida, ele é abandonado pela amante, e ele volta para casa para ser cuidado pela esposa.
é a minha experiência, é o que eu observei durante a minha vida. Até hoje não vi uma exceção sequer. O pecado, ele traz satisfação momentânea? Sim. Mas o seu resultado é a longo prazo. Davi teve prazer momentâneo com Batseba? Sim, ele teve prazer momentâneo com Batseba, mas a sua família foi destruída. Os resultados que ele colheu foram até o fim de sua vida. A lição também nos fala aí que as instruções de Deus são bem claras. Quem praticar as instruções ficará livre da mulher adúltera. E o texto bíblico nos fala a respeito da nossa discrição, que nós devemos ser discretos. A grande questão é, o pecado ele é facilitado, Satanás ele facilita o nosso pecado, mas nós devemos fugir. Devemos ser como José, quando a mulher do seu senhor agarrou a sua túnica, ele deixou a túnica para trás. Nós conhecemos a vontade de Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos a vontade do Senhor, e nós devemos correr, nós devemos fugir. O problema é que nós facilitamos, o problema é que nós, muitas vezes, cultivamos isso. Quando recebemos um elogio e percebemos, olha, tem segundas intenções aí, ao invés de cortar o mal pela raiz, a gente agradece. Esse é o problema. E o texto bíblico nos fala também a respeito de ouvirmos instruções de pessoas mais experientes, de ouvirmos conselhos. Devemos sim ouvir os nossos pais, o conselho dos nossos pais, o conselho de pessoas mais velhas. Ainda que nosso coração queira e ele quer, devemos fugir. Devemos buscar conselhos de sabedoria de pessoas, de homens e mulheres de Deus para a nossa vida. Concluindo a nossa lição, as tentações descritas em Provérbios estão presentes e potencializadas em nossos dias. É fato incontestável que a sociedade que nos cerca abusa e desvia os padrões divinos para o sexo e o casamento. Precisamos reconhecer o poder de atração que essas práticas têm sobre nós e a presença cada vez mais forte dessas práticas dentro da igreja. Advertidos deste perigo, devemos nos apegar e firmar aos mandamentos e princípios estabelecidos pela Bíblia para o nosso comportamento mental, emocional e sexual. Assim estaremos a salvo da destruição e morte espalhados ao nosso redor. Existe um ditado no mundo que diz que rapadura é doce, mas não é mole, não. O pecado lhe traz satisfação momentânea, mas as suas consequências são duradouras. O pecado ele pode destruir a nossa família. Portanto, vigie. A palavra de Deus nos adverte nesta manhã a vigiarmos. A palavra de Deus nos adverte nesta manhã para corrermos, para fugirmos. Quando a Bíblia fala a respeito do diabo, a Bíblia diz resistir ao diabo. Mas quando a Bíblia fala a respeito de pecados sexuais, ela nos diz para fugir. Devemos fugir do pecado da sexualidade. A aplicação. Você tem reconhecido as tentativas de atração da impureza e da imoralidade contra você?
quais são os pontos de acesso dessas práticas da sua vida. Estabeleça o propósito de compartilhar com seus pais ou cônjuge os focos de tentação que diariamente você enfrente e ore para que Deus lhe dê forças para não ceder a eles. Como é que vencemos as tentações sexuais? Primeiro, nos satisfazendo onde é devido. Cada mulher tem o seu marido e cada marido tem a sua esposa. Podemos vencer praticando uma sexualidade sadia no nosso lar, com a nossa esposa ou com o nosso marido, e orando a Deus. Deus conhece o nosso coração. O nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto, enganoso e desesperadamente corrupto. Nós não conhecemos o nosso próprio coração, mas o Senhor conhece. Que Ele te abençoe, que o Senhor guarde a sua vida e que Ele te dê forças para vencer o pecado. Vamos orar? Bondoso Pai, nós adoramos o Teu santo e glorioso nome, porque o Senhor nos ama e o Senhor nos deu a nossa família como presente para o nosso deleite também. Não apenas como responsabilidade de amar e cuidar, mas também para o nosso deleite. Que cada um de nós, ó Deus, possa encontrar plena satisfação na nossa esposa ou no nosso marido. Que o Senhor, ó Deus, nos dê graça de vencermos os desejos errados do nosso coração. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A você que está conosco nesta manhã, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Até a noite.